Olá, meu nome é Eliane Cobalcini, sou da Associação Espírita André Luiz de Viamão e hoje eu estou aqui para dizer em que consiste a influência moral do médium nas comunicações mediúnicas. Então, lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 19, item 223, na sétima pergunta, Kardec esclarece: o espírito encarnado do médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir, vindas de outros espíritos? E a resposta que ele obtém é a seguinte: exerce, porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos autores das respostas. Ele constitui-se apenas em um mau intérprete. Na questão primeira do item 226 do capítulo seguinte, o capítulo 20, Kardec interroga os espíritos: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E a resposta é a seguinte: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Então, o desenvolvimento da mediunidade, ele ocorre independente do desenvolvimento moral. Então, não tem relação nenhuma com o desenvolvimento moral do médium. Porque se o médium, de um ponto de vista da execução, não passa de instrumento, ele exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois este, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia, e se assim é lícito dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre ambos. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium aí exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vêm agrupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos evocados. Isso está também no capítulo 20, no item 227. Então, onde temos que a base das comunicações é a simpatia entre os espíritos, a simpatia e a afinidade entre os espíritos, entre o espírito do médium e o espírito comunicante. Mas é preciso ressaltar que, a par deste ensino que é geral, o trabalho específico de socorro aos espíritos sofredores, aquele que ocorre nas reuniões mediúnicas de desobsessão, por exemplo, que é de atendimento aos espíritos que sofrem, aos espíritos que estão passando por grandes dificuldades em entender a sua situação, dificuldades de perdoar aqueles que deixaram para trás. Então, é neste exercício no qual os médiuns doam os seus recursos mediúnicos em auxílio de espíritos em nível evolutivo inferior ao seu. Não se trata aí de intercâmbio com espíritos simpáticos ao médium, mas de tarefa de sacrifício por amor. Então, nestes casos, não é somente
a sintonia por afinidade, mas sim um sacrifício por amor, a doação do médium para a tarefa de auxílio e de socorro aos espíritos necessitados, que é supervisionada pelos orientadores espirituais. Então, o espírito André Luiz nos fornece muitos exemplos sobre a influência moral dos médiuns em toda a sua obra. Pode-se, no entanto, destacar 2 casos importantes das médiuns Eugênia e Cecília, narrados nos livros Domínios da Mediunidade. É importante buscar lá nessas obras para que fique, né, bem esclarecido a questão da influência do médium e para que a gente possa entender também o porquê que a doutrina espírita nos solicita sempre a nossa reforma íntima, a nossa reeducação moral, para nós podermos servir melhor a causa que nós estamos nos dedicando. Era isso, obrigada.